Be Strongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Bom dia a todos. Aqui quem vos fala é Dario Caraponali. Sou um dos idealizadores do Be Strongcast, que vai estar nos apoiando aqui, vai estar apoiando a Strong Security nessa live com a presença ilustre de 3 pessoas. Aqui comigo está o Luiz Cota, o Caio Nascimento, e vai entrar conosco remotamente o Adam, que ainda não entrou, mas vai entrar daqui a pouquinho. Bom, o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre capacitação, um tema bastante importante aí no cenário nacional e mundial, na verdade, né? Que vem aí desafiando os gestores da área de segurança da informação, com turnovers bastante grande, dificuldade em reter pessoas e, o mais importante, como capacitá-los, né, ao longo do tempo aí da jornada. Então aqui nós vamos estar falando sobre esse tema. Vou endereçando as perguntas aqui para o pessoal. Vocês que estão aí nos assistindo também podem endereçar perguntas a qualquer momento, que a gente oportunamente vai estar respondendo. Então vamos começar aqui com o Caio. O Caio é um antigo conhecido do mercado de segurança da informação, principalmente da área de treinamentos. Está com a Strong já há mais de 10 anos. E é um cara que normalmente conversa aí com o público, com as empresas, é quem vem interlocutando, sendo nosso interlocutor aí ao longo do tempo. Caio, bom dia para você, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Nossa primeira edição, né? Estamos fazendo nossa primeira dentro do nosso novíssimo estúdio aqui, direto de São Bernardo do Campo, um dia chuvoso, né? Complicado para chegar até aqui. Mas chegamos, estamos aqui. Caio, bom dia de novo. Gostaria de saber de você o seguinte: você vem falando com muitas empresas ao longo de 10 anos aí sobre as dificuldades que as empresas têm de capacitar e treinar as pessoas nas diversas competências que a gente sabe que é preciso, né? Então, gestão, Red Team, Blue Team, Colors Team, né? Um monte de tipo de cores. Caio, me conta um pouquinho qual é o tipo de desafio que você vem encontrando dos gestores e o que você vem observando que tem sido o desafio aí nos dias de hoje. Dario, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, bom dia a todos. Esse nosso projeto, esse primeiro podcast, então é bem importante falar. E nesses últimos 10 anos, né, acho que o maior desafio que eu venho percebendo dos gestores em questão de capacitação é eles entenderem e encontrarem qual realmente é o caminho, né? Qual é a trilha, qual é a jornada, o que eles precisam fazer, o que os seus colaboradores precisam, o que eles precisam extrair, né, de cada um dos seus colaboradores. E acho que o maior desafio que eu percebi nesses últimos tempos é eles conseguirem realmente direcionar o colaborador ou o profissional de TI no treinamento ideal, encontrar qual é o treinamento ideal para ele e conseguir fazer com que ele, com esse treinamento, consiga performar no seu dia a dia. Né? Porque se você perceber, a maior dificuldade que se tem hoje além de você treinar nas diversas carreiras que se tem na área de segurança, é você conseguir depois ter o retorno desse profissional, com que ele consiga, no dia a dia dele, fazer o que é necessário ser feito. E de forma, assim, vamos colocar aqui, de forma concisa, para que ele tenha, como o nome mesmo fala, segurança no que ele está fazendo. Então, o maior desafio hoje que eu percebo de um gestor é ele entender qual é a trilha a ser seguida por esse profissional para as devidas áreas e que ele tenha treinamentos que são robustos, que ele tenha uma educação continuada, que ele tenha multiplataformas que dá para ele realmente o fim a fim, né? Todas as áreas hoje em cibersegurança. Então, podia dizer que primeiro ele não sabe exatamente quais os treinamentos a ser feito e Sim. Depois que faz o treinamento não sabe se realmente ele está preparado adequadamente para enfrentar o dia a dia de cibersegurança que acontece. Quer dizer, ele vai ser testado no momento pior, né? Talvez do incidente. Exatamente. Então, esse vem sendo desafios, na sua visão. Esse principal desafio de não saber, né? Nem não saber o que fazer,
mas é o que tem de novo no mercado. Tá, como preparar com as novidades. As novidades, até os próprios treinamentos, os parceiros. Hoje a gente está aqui falando sobre uma nova parceria da Strong, que é a OffSec. Sim. Então é algo novo aqui para o mercado brasileiro. Né? Um parceiro vindo atender o mercado brasileiro, as corporações. É algo que a gente já vem, já é algo antigo no mercado, já se fala há muito tempo, mas aqui no Brasil a gente está trazendo isso para as companhias. Legal. Então, é ver o que a OffSec tem a oferecer para esse mercado. Né? Hoje, a gente conhece muito a OffSec, uma certificação glamurosa, o SCP, mas a OffSec tem hoje a contribuir na parte de fundamentos, na parte de cibersegurança. Né? Ela tem uma trilha de fundamentos espetacular sobre segurança da informação. Cibersegurança, principalmente. Legal. Segura aí que nós vamos voltar nesse tema aqui. Vamos pular aqui para o nosso Luiz Cota, que é Territory Manager da Offensive Security. Um prazer, um amigo de longa data, inclusive. Deve fazer quanto tempo? Vamos revelar a nossa idade aqui. Não, cara, eu tô na área de segurança já há 26 anos. 26 anos, Eu sou suspeito, porque eu fundei a Strong tem 18, e eu já era veiaco nessa área. Né? E a gente já havia trabalhado antes, sei lá, talvez há uns 8 anos. Bom, deve fazer uns 25 para 30 anos. Com coincidências à parte, eu também morei aqui no ABC 25 anos, estudei aqui do lado na escola técnica. Então é muito bom estar entre amigos, né? Inclusive, o Cota, nós nos conhecemos há tantos anos e nos vimos presencialmente depois dessa pandemia toda agora. É a primeira vez. 3 anos, né? Pelo menos 3 anos, cara. Show. É triste, mas estamos aí, graças a Deus, né? Todos vivos. Bom, o Cota teve a missão de ser o responsável pela Offensive Security na América Latina. Né? Tá nesse cargo aqui e é muito bom poder trabalhar entre amigos, né? Isso faz parte do nosso dia a dia e é muito legal. Cota, me conta um pouco quais são na visão da Offensive Security, na sua, obviamente, né? Por que a Offensive Security está investindo no mercado como a América Latina, né? Como o Brasil? Quais são as estratégias da Offensive Security para médio e longo prazo? O que você tem aí para dizer para os nossos ouvintes, aí, os nossos gestores, né? E alunos que podem estar aqui nos vendo e que vão nos ver no futuro, aqui pelos nossos cortes, né? Conta um pouco para a gente sobre essa questão da OffSec na Latinoamérica, principalmente no Brasil. Né? Bom, primeiro, voltar aqui um pouquinho, né? Eu tenho, acho que desses 32 anos aí de segurança da informação, desde 2001, já 21 anos trabalhando para empresas americanas, eu ajudei a fundar 3 companhias aqui, conheço um pouquinho dessa estrutura, e quando eu fui convidado para assumir a posição de estruturar a América Latina para a OffSec, procurei entender um pouquinho do que, obviamente, precisava entender um pouco do qual era o tamanho disso. A primeira questão hoje o Brasil é o país que tem mais posições em aberto para segurança da informação. Então, nós estamos falando aí de dezembro do ano passado, dados de vai fazer quase um ano, mais de 411 mil posições para profissionais de segurança da informação. No Brasil, isso? No Brasil, só no Brasil. É o país no mundo que tem mais posições em aberto. Os Estados Unidos vem em segundo, com um pouco mais de 395 mil posições em aberto. Mas, vamos lá, eles têm uma estrutura de educação e formação de profissionais talvez muito mais abrangente que a nossa, e principalmente na América Latina. Então, o olho da Offensive Security está voltado para essa oportunidade, para capacitar a gente. E vale dizer aqui que a Offensive Security não é uma empresa de certificação. A Offensive Security ela é basicamente uma empresa de conteúdo. A certificação é uma conclusão que você vai fazer e demonstrar a sua capacidade com isso. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa visão da OffSec, mas principalmente fazer não uma tropicalização de conteúdo, porque código de computador, hacker, isso não fala outra linguagem que não seja inglês. É preciso entender isso. Mas ter um parceiros locais, entender um pouquinho da cultura local para desenvolver e disponibilizar esse conteúdo era o mais importante para a OffSec. Então, essa é um pouquinho aí da estratégia da OffSec, qual é a visão que a OffSec tem do mercado latino-americano.
Isso é mais importante. Mas a gente vai falar um pouquinho de detalhes durante aqui o bate-papo. Mas, assim, fundamentalmente, a gente olha para esse tamanho e para a formação. Eu poderia dizer até que tem um pouquinho de função até social. A gente tem uma capacidade aqui de expandir o número de profissionais, tem um conteúdo que é muito relevante, a principal marca no mundo para conteúdo de treinamento, e a certificação é o que você alcança no final, mas assim, fundamentalmente o conteúdo e manter os profissionais capacitados. É isso que precisamos Legal. sempre olhar. Inclusive, eu tive um contato de um amigo e cliente, hoje pela manhã, me mandando um currículo de uma pessoa perguntando se a pessoa estava adequada para o cargo e função que ele tem como vaga, né? Essa pessoa mandou para mim um currículo, eu fui avaliar o currículo dessa pessoa, né? Então, você olha lá várias coisas escritas no currículo. E aí você não vê nenhum curso conhecido e você não vê também nenhuma certificação. Então, essa é a dificuldade que eu acho onde a gente contribui muito com as empresas, né? Essa missão que a gente tem aqui. Porque, infelizmente, as faculdades não estão formando profissionais para o mercado hoje. Pelo menos é o que a gente tem visto, né? A gente não tem... às vezes, só olhando o currículo, a experiência da pessoa talvez esteja lá colocada de uma forma conhecimento mas qual o nível de conhecimento, né? Então, talvez formações como essa da OFSEC e até buscando a certificação, valida aí o profissional para as empresas contratarem ou até mesmo terem certeza que os funcionários estão aí capacitados, né? E com a experiência. E com a experiência necessária, né? Porque a gente sabe que tem muitos currículos que eles não retratam a verdade, né? Depois que você coloca a pessoa para performar, você percebe que ela não tem as capacidades no nível de experiência necessária. Às vezes é uma pessoa que é júnior, né? naquela questão. E como existe uma corrida por vagas, as empresas estão contratando, a gente tem essa dificuldade, né? Então, o próprio gestor que me mandou esse currículo está com essa dificuldade. Você pega o currículo, tem muitas coisas legais lá, mas não tem nenhuma formação ou certificação de treinamento. Então, esse é um ponto. Deixa eu só ver aqui que nós vimos ter o Adam. O Adam não entrou, né? Está entrando agora o Adam. Deixa eu aproveitar enquanto o Adam está entrando. Você falou de uma questão importante, que é a experiência do profissional no mercado. Uhum. A OFSEC, ela não faz um treinamento, vocês já conhecedores disso. O treinamento não é um treinamento que você aprende com livros. Esse treinamento ele é praticamente atualizado em real time. Uhum. Então, o que a OFSEC disponibiliza para os clientes, inclusive a gente trabalha com o conceito de subscrição, é exatamente a experiência do aluno, do profissional, com a mão na prática, né? Com a mão na massa. Então, assim, ele está lá dentro de um laboratório durante um período que ele tem uma subscrição, é isso que a gente, inclusive, trabalha junto aos clientes corporativos, se exercitando e participando da experiência mundial, global. Então, você tem lá conteúdo que é atualizado em real time e as pessoas interagindo nos laboratórios e fazendo essa captação. Capacitação, a gente vai falar de Proving Ground, né, que é um laboratório atualizado pelos hackers do mundo inteiro, pela comunidade, em que transfere conhecimento e experiência para aqueles profissionais que estão conectados lá. Esse talvez seja o maior diferencial que a OFSEC tem no mercado. A certificação vai ser lá um fim, um determinado momento, para ilustrar aquilo. Comprovar. Exatamente. Mas o conteúdo e a experiência desse profissional, por isso que um profissional com certificação OFSEC, qualquer uma delas, o SCP, tem tanto reconhecimento no mercado. Além de que é difícil. Um aluno pode passar 2 dias fazendo uma prova. Sim, é tremendo. 48 horas fazendo uma prova. E isso é legal que você falou, Cota. Ontem nós conversamos, fazendo o briefing desse podcast aqui, eu fiquei sabendo de uma coisa que eu não sabia, né? A gente está acostumado com vários fornecedores de treinamentos a pergunta que a gente fez, né, foi como é que a gente pode ajudar o gestor a acompanhar o pós-treinamento ou durante o treinamento. Porque às vezes o aluno faz um treinamento, ele conclui,
ele volta para a empresa e ninguém sabe exatamente qual foi o nível de performance que ele teve. E a certificação acaba sendo o grande balizador disso. Sem a OffSec, tá? Com a OffSec, o que a gente identificou foi que existe uma forma, uma plataforma onde o gestor consegue acompanhar a quantidade de horas que o aluno, que o profissional usou da plataforma, usou dos laboratórios, quantos flags ou qual foi o sucesso dele nesse processo. Então, ele consegue avaliar a performance do aluno ao longo da capacitação, né? Porque não é simplesmente um único treinamento, é uma jornada de capacitação, né? Exatamente. Dentro da... Esse é o ponto-chave. É uma jornada de capacitação que ela não tem fim hoje. Sim. Segurança da informação hoje não tem fim. E só para ilustrar, hoje de manhã eu escutei uma notícia, e depois eu fui ler, o mercado de cybercrime no mundo hoje é o 3º maior negócio. Ser cybercriminoso. Movimenta é a 3ª maior economia do mundo. Isso vai continuar evoluindo, eles sempre estarão à frente. E a capacitação e o treinamento, ele não deve ter fim. E é nisso que a OffSec aposta. Então, a gente atualiza o conteúdo e disponibiliza um laboratório, uma subscrição com material atualizado pela comunidade mundial. Legal. Não é um treinamento que se finaliza com a certificação. Não necessariamente. É o que você comentou, né? Uma subscrição. Então, faz uma assinatura anual, coloca os funcionários para se capacitar, no ano seguinte renova. Aí tem uma questão comercial, tem vários pacotes, né? Mas enfim vamos seguir. Legal. O Adam vai entrar com a gente? Não entrou aí. Ah, não entrou. Bom, estamos com... Deixa só... O Adam queria entrar, pessoal, não entrar, está vindo dos Estados Unidos, entrar através de um link, acho que teve algum problema. Vamos seguir aqui no bate-papo que tá bom, né? Vamos lá. Sim. E outro desafio das áreas hoje dos gestores de segurança da informação é depois que você recruta o profissional, você tem a posição aberta, você tem uma série de vagas, às vezes você não tem profissionais preparados e você começa a montar um programa para que esse profissional, você pense em ter um programa de competências para que ele evolua, para que você tenha ele pronto lá na ponta para executar as tarefas do dia a dia. E isso é um desafio enorme porque nós não temos uma jornada, ou não tínhamos uma jornada definida com o RH, com o gestor, com o coordenador técnico, com o cara que vai acompanhar esse profissional. Né? Ele vem para a empresa, você tem a vaga aberta, você consegue captar, que é algo bem difícil hoje, por isso que se tem tantas posições e se tem poucos profissionais. Você tendo essa posição aberta, você precisa dar para ele uma base de conhecimento, uma base de estrutura de conhecimento, de competências que ele tem que ter, além de TI até, não vai só em segurança da informação, mas dentro de security, hoje nós temos aqui várias opções para que esse profissional venha para o mercado, venha para a empresa, venha para o mercado e tenha uma absorção de competências baseada em certificações, treinamentos internacionais, que vai fazer com que ele tenha uma jornada não única de uma entrada, entrei e vou fazer um treinamento. Hoje não, ele consegue acompanhar mais de 200 horas de treinamentos em real time, com atualizações com o OffSec. Ele tem uma jornada de programas com mais de 180 horas de treinamento, conteúdos e laboratórios. Isso é algo que nós não tínhamos há pouco tempo. É verdade. Né? Nós temos o padrão do mercado, é um treinamento de 40 horas, uma prova de certificação, um laboratório que valida isso. Hoje não, você tem 180 horas de conteúdo sobre um assunto. É impressionante mesmo. Isso é uma coisa que a própria... Eu vi um paper da ISC2, semana passada lançou um book falando sobre isso, e ela falando exatamente dessa dificuldade em absorção de pessoas, né? Capacitar pessoas. Então, no book, eu posso depois até divulgar, eles comentam sobre buscar os talentos dentro da própria empresa, né? Então, na área de TI, pode ser que tenham pessoas lá, né? Porque a gente percebe, o Caio vê muito disso, né? Pessoas buscando tentar entrar na área de segurança e não sabe como, né? E aí eu vou lançar uma pergunta para você, Caio, que é importante isso. Que é uma tendência de mercado que a gente vê,
e a gente discute muito isso, várias vezes a gente discutiu esse assunto na Strong, né? Muita gente querendo entrar, querer ser hacker ético, né? Pô, vou entrar na área de segurança, quero ser pentester, né? Só que, por outro lado, a gente vê um monte de vagas de pessoas para trabalhar na área de Blue Team, na parte de resposta de incidentes, essas coisas tudo. Conta um pouco para a gente esse vício de mercado e diferente um pouco daquilo que a gente vê como a oportunidade de mercado, né? São coisas que a gente vê um pouco isso. E vou emendar essa pergunta para você, Caio, que seria o seguinte: nós, Strong, né, a gente discutiu muito isso para trazer a Offensive para nosso portfólio, a gente avaliou isso. O que fez com que nós, né, eu vou colocar a pergunta para você, decidíssemos ir para essa parceria com a OffSec? Eu acho que praticamente a resposta a gente já deu aqui, né? Todas essas vantagens, né? Mas é bom falar para o mercado. Nós avaliamos isso também, né? A gente não fez a parceria, a gente acordou de manhã e o Cota, apesar de ser meu amigo, mas a gente avaliou tecnicamente como isso iria compor o nosso portfólio, né? Que é bastante grande hoje. Respondendo o primeiro ponto que você falou sobre Red Team ou hacker, né? Todo mundo quer ser hacker. E é aquela brincadeira, acho que todo mundo conhece, que todo mundo quer tacar pedra. E as empresas, em determinado momento, precisavam de alguém, ou de um profissional, ou de empresas que fossem validar se eles realmente tinham um telhado seguro. Né? Só que legal, começou a quebrar o telhado. Começou a quebrar. E as empresas perceberam que o cara que está só me quebrando aqui ou quebrando meu telhado não é o suficiente. E eu preciso agora de alguém para consertar, ou que esse profissional me fale o que é necessário a partir de agora para que não tenha esse risco tão grande. Né? Então, o glamour do hacker foi... Eu acompanhei nesses 10 anos, né? Para mim, pelo menos dentro desses 10 anos, foi o grande tema que eu ouvi falar, o hacker. Né? Começou muito. Começou muito, hacker. Foi o que a gente falou. Só que nesse período também, Dario, eu vi crescer vários títulos e vários nomes para as áreas. Antigamente a gente não tinha divisão Red Team, Blue Team, Purple Team, pouco se falava em SOC, CSERT, equipes de forense. E tudo isso veio evoluindo muito. E com essa evolução veio abrindo uma série de outras competências, outros profissionais, outros nichos, que tem hoje a necessidade muito maior de profissionais do que só aquele hacker ou Red Team. Né? A gente está falando, eu falo muito com o pessoal quando a gente está batendo papo, ao telefone ou via meeting, que é para ele pensar na área de segurança da informação ou cibersegurança, que cyber, na verdade, é um pedaço do todo que é segurança da informação. Perfeito. Isso que eu aprendi nesse período, que é um pedaço, tem várias outras áreas tão importantes quanto, que você tem a base em segurança, primeira coisa, que na verdade a maioria dos profissionais, acho que a galera mais antiga partiu desse processo, muita coisa de redes, a parte de fundamentação. Depois você tem hoje o conhecimento sobre tudo que tem na parte de segurança da informação e cybersecurity, a fundamentação desse conhecimento, tudo que é apresentado dentro da área, multidisciplinares conhecimentos, e aí você vem para o hacker, que é quando as empresas começam a se preocupar, que eu estou sendo atacado, ou já fui atacado, ou estou em iminência de um ataque e nem sei o que aconteceu. Né? Mas se tem hoje algo tão importante quanto que é um processo de resposta a incidentes, que é uma competência a ser adquirida. Sim. Né? Que faz valor ao trabalho do hacker, que é um SOC, um CSERT. É esse departamento que vai dar valor àquele trabalho desenvolvido pelo hacker. Sem esse departamento, você não tem uma evolução. Ou melhor, acaba não fazendo tanto sentido para o negócio você ter um profissional de Red Team. Somente um Red Team. Não, você tem um Red Team que está atacando, mas o que eu vou fazer com aquelas informações que ele está me passando? Qual o próximo passo com isso e como isso é importante para o meu negócio? Perfeito, muito bem. E como a OffSec entrou nessa história toda aí para a gente? A OffSec foi super estratégica e muito esperada. Né? A gente já vinha falando sobre a OffSec. Vinha namorando um pouco. Já vinha namorando há um tempo, a gente já vinha entendendo o que era OffSec, vendo. O mercado, na verdade, já estava nos pedindo isso. Sim, o mercado. Isso é uma coisa importante. A gente sempre conversava, né?
E acho que foi oportuna essa aproximação com a OffSec, o Cota, que veio como parceiro, trazer a OffSec, porque o mercado vinha nos pedindo pelo o nível de capacidade, ou melhor, o nível de conteúdo que é abordado, o nível técnico que se tem dentro dos treinamentos da OffSec. Sim, o nível hoje, de capacitação que eles isso, nós temos hoje vários outros treinamentos que tem assim que traz muito conhecimento para o profissional, mas a OffSec, os laboratórios, a parte técnica dos laboratórios da OffSec que simulam o dia a dia real do profissional, o que está acontecendo dentro da corporação, isso nós ainda não tínhamos. Hoje nós temos. Acho que o Cota já mencionou, mas o Proving Ground é algo espetacular que nós vamos ter. Nós temos hoje aqui junto com a OffSec. Fora os treinamentos, um desafio, imagine, 48 horas de laboratório, 24 horas de laboratório. São todas as formas de treinamento. Eu queria só fazer um adendo aqui, Caio, porque quando a gente fala de um treinamento OffSec, a gente está falando de um conteúdo de hands-on e prática para o profissional. Então, em geral, os treinamentos tradicionais, você tem uma apostila, material, OffSec também tem. Você tem videoaulas, OffSec também tem, mas isso não é mais importante. Até porque esse conteúdo ele varia, ele é atualizado. O mais importante do treinamento do conteúdo OffSec é o conteúdo atualizado em real time. Então, assim, quando você vai falar de um treinamento OffSec, quantas horas de treinamento você tem? Só você multiplicar 365 dias por 12 horas por dia. Porque está lá disponível. O profissional ele vai praticar. Né? Tem uma questão aqui que a gente vai entrar nela, obviamente, de um parceiro learning. Essa é a pergunta que eu te fiz. Eu vou deixar você fazer primeiro, mas assim, só para corroborar aqui, quando você fala em conteúdo OffSec, você fala, tem treinamento de 40 horas, o OffSec tem 180 horas, tem 80 horas. Não, a OffSec tem mais, porque aquilo lá não é um conteúdo estanque, não é fixo. Ele varia e ele, obviamente, com a prática, que para nós é o mais importante. Então, mesmo um profissional que já tem uma certificação, ele pode continuar utilizando um laboratório com uma subscrição para se atualizar. Porque, fundamentalmente, o profissional de segurança foi muito bem nisso. Segurança tem, inclusive, engenharia social, você tem um pouquinho ali de RH, conscientização, governo, tudo isso. Você tem muitos níveis. Mas a questão do treinamento, o profissional precisa se atualizar. Constante. Você tem tecnologias, técnicas, como é abordado, spam ou phishing, você tem tudo isso. Né? E fundamentalmente o profissional precisa estar atualizado. Não adianta fazer a certificação, voltar para dentro de casa e ficar lá parado achando que o outro lado não tá. É o que acontece hoje com os outros tipos, né? Faz o treinamento, depois estuda para tirar o exame. E não é exatamente um treinamento. Como acontece, sei lá, numa guerra, né? O soldado tem que estar treinado para no momento que ele precisar atuar, ele estar preparado. Acho que é a grande sacada aí da OffSec, né? Exercitar, né? Exercitar, exatamente, fazer exercitado. Não é só um aprendizado do tipo, eu tenho conhecimento sobre esse tema. Ele está treinando sobre o tema ao longo do tempo, né? Isso é muito show. Então, a minha pergunta que eu ia fazer é exatamente essa. A Offensive Security, ela tem já um longo tempo de mercado, né? Nem sei direito quantos anos tem, mas são muitos anos de mercado. Fundadora do Kali Linux, então sim, isso vende. Então vem de muito tempo atrás. E ela está desenvolvendo agora essas parcerias locais, né? Nos países, criando o canal, né? Os parceiros locais. Por que é tão importante, na sua visão, ou na visão da OffSec, ter essas parcerias locais? Qual o valor agregado que nós, Strong Security, vamos oferecer para o mercado ou para a própria OffSec nessa estratégia de expansão mundial que ela está agora fazendo? Basicamente, a OffSec fez uma mudança até recente, alguns meses, de dar foco na estrutura de venda por parceiros ou canais de distribuição de licenças e de treinamentos, que estão divididos em 3 categorias. Você tem um reseller, que é a empresa que revende a nossa licença de treinamento, nossa tem vários treinamentos, né? Tem uma biblioteca inteira de treinamento, de conteúdo
né? Cada uma delas com a sua certificação no final, e tem desde da jornada que começa, como o Caio falou, no Fundamentals. Então, só de treinamento de Pentest tem 3 níveis. Você tem o PEN 100, 200 e 300, são cada um deles com a certificação. O PEN 100 é só um badge. Mas a estratégia, obviamente, tem uma questão comercial. Então, quando a gente tem parceiros locais que têm relacionamentos com empresas que consomem conteúdo, a gente consegue multiplicar o braço comercial e chegar a lugares onde muitas vezes é complicado e, obviamente, tropicalizando o discurso e falando diretamente com o cliente, fundamentalmente entendendo a jornada de cada cliente. Isso é fundamental. Os nossos parceiros foram escolhidos, eles passam também por uma etapa de avaliação dentro do OffSec. Eles têm que conhecer o ambiente do cliente, o que o cliente precisa. Não é vender caixinha, né? Então, muitas vezes, uma das coisas que vocês fazem, a gente se preocupa muito em fazer, é entender qual é o tipo de capacitação, treinamento e prática que aquele profissional dentro do time dele, ajudar as empresas, inclusive, a descobrirem isso. Claro. Né? Qual é o tipo de treinamento e de acompanhamento, de laboratório que esse cara precisa. E outra, aí a gente vai entrar na questão do RH, né? Tem um leque monstruoso de profissionais e o mercado está procurando. Se as empresas não valorizarem ou não fornecerem capacitação para reter esse profissional, eles vão perder. Sim. Essa é uma questão. E contratar fica difícil. Muito difícil. A gente não tem. Faltam 411 mil profissionais. O objetivo do OffSec com o modelo de venda por parceiros locais, ele vai desde o reseller, depois o learning partner, que aí tem uma função muito estratégica, principalmente onde a língua é uma barreira. Sim, perfeito. Na América Latina, eu estou vendo isso em muitos países, a dificuldade que a gente encontra, né? A gente, infelizmente, o Brasil não tem um histórico de formar alunos e estudantes na língua inglesa. Tem dificuldade. E o Learning Partner acaba auxiliando, muitas vezes com classes, bootcamps, na formação do profissional com o instrutor na língua local. Língua local, que é o instrutor. Porque o conteúdo é o mesmo. É o mesmo. De novo, vou repetir, né? Linguagem de desenvolvimento, enfim, um hacker não vai te pedir um resgate em português. Né? Você precisa entender a linguagem, é isso que se torna a função principal do Learning Partner. E tem um terceiro modelo da OffSec que a gente tem explorado bastante para a América Latina e aqui Brasil fundamentalmente, é ter os nossos parceiros educacionais. Então a gente está falando de universidades que têm um foco em segurança da informação e há um conteúdo específico para inserir na grade curricular. Perfeito. Desde o Fundamentals até o PEN 200, que é aquele que fornece a certificação SCP. Mas, fundamentalmente, o instrutor vai ser o professor na sala de aula auxiliando nisso. Então, essa jornada com o Learning Partner que vai apoiar também pelo educacional. A venda da licença é uma questão basicamente comercial. Obviamente, a gente precisa entender, né? O nosso parceiro tem que entender qual é o momento que a empresa está vivendo, qual é o tipo de profissional. Muitas vezes o nosso contato dentro das companhias, obviamente tem que partir de um C-level que vai definir isso. Hoje, segurança da informação é uma questão estratégica para as empresas. Sim. Estratégica. Então, o CEO da empresa tem que estar alinhado e saber que ele tem que... A história do terceiro maior mercado do mundo, né? O cara está perdendo dinheiro e ele tem que investir. Enfim, mas basicamente essa a razão e a principal foco para ter essa política que a OffSec está mudando radicalmente. A gente tem lá um modelo que o estudante pode entrar, comprar direto no site, muitas vezes por uma questão de dólar, o estudante não tem cartão de crédito para comprar, mas o parceiro local tem essa função fundamental para a gente. Tá.
Muito bom. E, Caio, a gente está preparado já, né? A gente já está com um instrutor certificado, já tudo prontinho aí para atender a demanda, né? Já está tudo certo, né? Sim, hoje nós temos um instrutor já preparado para atender essa demanda do mercado. Você vai falar o nome dele aqui. Tem o nosso parceiro hoje é o João Paulo, profissional reconhecidíssimo de mercado, que está pronto para atender essa demanda da OFSEC. Tem uma série de certificações, passou por essa jornada de início na área de segurança, cybersecurity, até esse nível mais avançado da OFSEC. Tá, consegue. Então a gente tem hoje um profissional que vai entregar o melhor conteúdo e formar os profissionais da empresa nessa evolução. E até um adendo, Cota, que você falou sobre o OFSEC, sobre o conhecimento, e respondendo com mais uma apêndice na pergunta que você me fez, Dario, por que a OFSEC foi estratégica? A OFSEC hoje ela evolui os treinamentos de fundamentos, a parte de fundamentação da OFSEC já evolui os treinamentos de fundamentos que nós temos disponíveis aqui no mercado. Os treinamentos mais avançados que nós temos aqui disponíveis, a OFSEC leva isso para um nível muito maior. Tá. É por isso que nós trouxemos a OFSEC, né, respondendo ainda mais. Então, tudo que nós temos hoje de treinamentos, capacitação e segmentos na área hoje de segurança da informação e cyber, a OFSEC traz com os laboratórios, com a jornada completa dela, um nível muito acima, algo que nós não tínhamos. Tá. E eu te falo isso com total segurança, porque o mercado nos pediu muito isso. Legal, então. E eu via que nós tínhamos já treinamento profissionais com capacidade, tocando o mercado, mas ainda sentiam necessidade de mais. E a OFSEC consegue trazer esse algo a mais. Muito bem, obrigado. Bom, já temos o Adam aqui conosco, né? Chegou um pouquinho depois. O Adam, nós vamos precisar conversar com ele em inglês, o Adam não fala português. Então nós vamos mover aqui algumas perguntas em inglês. Quem tiver dificuldade de eventualmente entender o que a gente vai estar falando aqui, a gente vai ter o vídeo gravado para vocês com a legenda para facilitar isso. Então vamos mudar aqui para a pergunta para falar com o Adam em inglês. Hello Adam, how are you doing, man? Hey Noah, how are you doing today? Great. We already started waiting for you, man. We already talked a lot about a lot of subject, but one question we have for you is, first of all, say hello for everybody, and also tell to all of us how Offensive Security have been helping the company around the world related to the training, education, practice. Give us some cases that you could bring to the table with us. Welcome, man. Of course, yes, thank you. Good afternoon, good morning, everybody, depending on where you're at today. Apologize for being a little late. I had a bit of a timing confusion this morning, but I'm happy to be here with you all. My name is Adam Sheffield. I oversee our global education partnerships here at OFSEC. So my primary responsibility within the organization is working with major colleges and universities across the globe that are looking to stand up programs to support their stakeholders, many of whom are consumers of cybersecurity products and services here throughout the U.S. I've been asked to kind of give a quick update or case study on some projects we have here where I'm out of in the U.S. and how they might serve as an example or a best practice for some other organizations looking to increase their security posture and their team readiness. So real quick, a kind of case in point that I like to bring up about our work up here in the United States was some work we've done with one of our major enterprise customers, IBM X-Force, if anybody's familiar with that group. We have worked with them where they've been consuming OFSEC training for quite some time. However, just within the last year, one of the initiatives that they've got underway to solve one of their biggest challenges, which is recruiting and retention for their internal red team, they had sought to partner with
offensive security, as well as one of our partners here in the U.S. to start looking at creating a specialized program specifically for their current employees in information technology that showed the passion, the drive, and the willingness to put in the work to make a transition into a formal security role. So, IBM is a great example of one of our customers that's working with us to kind of look at non-traditional approaches to solving the workforce challenges that they have through training and building pathways for their workforce over the course of a career. Does that answer your question, Melba? Yeah, thank you. Deixa eu traduzir um pouquinho o que ele falou, né? O caso que ele trouxe foi o da IBM, o X-Force, que é um time de resposta a incidente e pesquisa, de research, né, da IBM. E eles tinham um problema que nós estamos enfrentando aqui no Brasil, que é recrutamento e retenção dessas pessoas. E aí eles fizeram um trabalho bastante forte junto com a Offensive Security, buscando dentro da área de TI em geral, né, buscando as pessoas para trazer para a área de segurança da informação, criando todo esse programa de retenção. Então, basicamente, foi o que ele falou. Perdeu alguma coisa? Coisa? Perfeito. Acho que é isso, né? Então, esse foi o cenário. Então, é bem interessante, porque encaixa muito bem com o que eu trouxe sobre a ESC2, que falou dessa questão de buscar as pessoas dentro da própria área de TI. Então, gera até uma oportunidade de carreira, né? Mesmo tendo essa questão de todo mundo querendo uma vaga, né, para eventualmente trabalhar na área de security, né? A gente e fazendo a retenção do talento dentro da companhia, que é o grande problema. E olha aqui, nós estamos falando da IBM, nós não estamos falando de uma empresa das maiores empresas de tecnologia do mundo. Isso é muito importante. Aí, obviamente, a gente está falando qual é o conteúdo que a OffSec pode trazer. Can I do a question? Yeah, go ahead. Good morning, Adam. How are you doing, man? Good morning. I'm well. Adam, we start to talk here about why offensive security, why we are recognized the biggest or the main brand in the world. Why make our training different in the market? And I start to talk about, of course, we are not a certification company. We are a content company. But you probably has more examples, and you can talk about that. And why offensive security? Why the companies must look for us and create a journey using our content? It's the most important things here. Can you talk about a little bit about that? Yeah, I'd be happy to. Whenever any organization is looking at, working with an organization like an offensive security to equip a trained and ready workforce, why is always that quintessential question, right? When I talk to partners that I work, as well as their end customers, whether it be, about training, about kind of trends we're seeing in the industry, and the question comes up of why, really what I like to tell people is offensive security, aside from being, as Mel mentioned, a content company, our history is very unique in the training space. And what I mean by that is OffSec, in its early days, did not start as a purely training company. We were a loose hacker, that I like to say, that brought to market and still maintain a lot of very cool and relevant open source tools that are used by the hacker community. And I, of course, been talking about things like Kali Linux, formerly known as Backtrack, VulnHub, a lot of these tools that we maintain for the community. Really, OffSec became an organization that focuses a lot more on training by virtue of those tools being adopted by the broader community. The community then comes back and asking, can you build more training around these tools? Or I've hit my wall or plateau and I'm ready to move on to the next level or next specialization. So that's one
OffSec different, and one reason why organizations like to partner with us and work with us, it's that breadth and depth of experience on our teams that are actually building out the content that makes up our training library. The second thing that I tell people that makes us really, really different and why they should want to partner with us is our approach to not only building training, but delivering that training, whether that be in a self-paced mode or with partners such as Strong Security. Really what we're doing is we're trying to train, build, and validate security practitioners. And what really makes our approach different, aside from the try harder mindset that you might hear about and its associated pedagogy, is the fact that our training and certifications are one of the very few out there that are performance-based, meaning we do not focus purely on taking a student through the courseware, getting them to memorize content and regurgitate that on a test. That is not our goal through our training. Our goal is to take that individual and turn them into the type of security practitioner they want to be, whether that be an entry-level incident responder, such as the case with IBM that I mentioned earlier for their workforce development program, or they want to take what they have and actually march towards something like a penetration testing career, or from a corporate standpoint, an organization looking to really plan holistically how they plan to recruit, build, manage, and retain their security team within their organization. So I hope that answers the question for everyone there. Yeah. Quer comentar? O que praticamente ele colocou, que é a primeira parte da resposta dele, diz referente à questão de como o programa é construído, né? A origem, né? Então, eles estão em contato com as comunidades, eles têm um monte de ferramentas freewares que são usadas como base e que os próprios hackers acabam utilizando. Então, isso é toda a parte do aprendizado, é o que o Cota falou. As comunidades acabam contribuindo com a melhora do próprio programa de treinamento, com as novidades, com as necessidades do dia a dia do mercado. Então, a atualização constante. E depois ele colocou que a questão não é simplesmente de ter um programa de treinamento e depois a pessoa aferir o conhecimento dela, que é normalmente como as escolas ensinam hoje, né? Então, estuda, depois tem uma prova. Não, é colocado na prática realmente. Então, a prática é a questão fundamental que a gente comentou aqui, que é o fato determinante da pessoa estar preparada para a batalha, né? Vamos dizer assim, essa batalha é o dia a dia. Como ele colocou aí, o pessoal da IBM fez um programa de treinamento para Incident Response. Então, o que eu acho que é o maior desafio das empresas hoje é estar com a equipe preparada para a resposta a incidentes. Então, vejam que isso é um programa que a gente não via até então no mercado atual, né? Isso é realmente algo bem legal. Posso comentar? Esqueci alguma coisa? Não, eu vou só comentar uma das coisas que o Adam falou aqui, que é importante, né? A resposta para um problema, um incidente de cyber, ele não está no livro. Não está mesmo. Não está escrito o que o profissional tem que fazer se acontecer aquilo. Não é uma configuração de um IP numa rede. É verdade. Então, o que a OffSec traz é prática. Então, o aluno aprende a como reagir com aquela situação. Exato. Então, é a experiência que o profissional tem no laboratório. Todos os dias, a todo momento, tem uma coisa nova. E segurança da informação, a gente não tem isso escrito em livro. Não tem uma receitinha de bolo de como... Pode ter até lá o framework, mas de fato como fazer determinado tipo... O que está nos livros, mas o como executar a gente sabe que tem dificuldade. Né? Deixa eu aproveitar aqui e entrar num outro assunto, até vai direcionar uma questão para o Adam. Por falar em framework, né, a OffSec tem uma plataforma, o Proving Ground, que é um cyber range, não tem muitas soluções dessa natureza. Que é um modo de poder se... Exatamente, praticar isso, né? E o Proving Ground da OffSec, eu poderia afirmar com quase toda certeza que é o que tem o maior adequação ao framework do Mitre Attack no mercado. Então,
Esse é um dos produtos, inclusive a plataforma, né, o Proving Ground, está disponível nas subscrições da OFSEC. Quando o aluno ou estudante compra uma subscrição, por exemplo, no Learn One, no Fundamental, tem lá o Proving Ground. Inclusive tem um Proving Ground Play, que tem algumas limitações, mas é uma plataforma até de acesso gratuito. Tem lá uma limitação de 3 horas por dia, não tem todos o conteúdo do os desafios, os desafios, mas é uma coisa que as empresas precisam ter ao longo do tempo. Talvez seria legal até que o Adam, com o conhecimento que ele tem de muitos anos na OFSEC, falasse um pouquinho do que é diferente no Proving Ground, né? Por que as empresas estão contratando, e tem até alguns modelos, né? A própria Strong Security acredito que vai fazer isso, vai ter o próprio Proving Ground e vai poder disponibilizar um ambiente já, fazer uma partilha, né? Um acesso para que os clientes contratem isso como consultoria, ou podem até, no caso, terem o próprio Proving Ground, a equipe, né? Para empresas maiores, talvez aí, principalmente no mercado financeiro, os grandes bancos terem isso. Mas eu acho que a pergunta pode ser dirigida para o Adam aí. Adam, the point here is that we have been talking is related to Proving Ground. Can you tell us a little bit more about Proving Ground? What is these tools? What the benefit the companies can have playing with that, and why they should do this type of exercise with Proving Ground? Yes, I'm happy to. So to kind of preface this discussion here, I like to, when it comes to Proving Ground, I like to put it in the context of the military, primarily because I come from a military background. So when I look at, we're building teams, correct? We're building capability for an organization to be able to not only protect itself from a cyber attack, a malicious cyber attack, but also being able to respond to that cyber attack should one happen. Where, kind of I mentioned, military doctrine comes into play here is, training should be a part of the culture of any organization, because the day that incident happens is going to be the day that we need to respond. It's not, hey, we need to take 7 days to go ahead and get ready for this. The incident has happened, and it's happening right now. What Proving Grounds does is, if you separate that from OFSEC's platform and its content library, the Proving Grounds is really a designated area for folks to go and demonstrate their capability in order to, as we all know, march towards that 10,000 hours of practice rule. The saying is that to be a real expert at anything, it takes up to 10,000 hours of practice, and that's what Proving Ground really enables. It enables those teams, whether it be a red team, whether it be a blue team, to be able to take what they've learned, bring it to a real-world live fire environment, and test their mettle against a suite of vulnerable boxes within the environment that they can actually go and punish, so to speak, to actually identify vulnerabilities, identify the correct packet or exploit to take advantage of that opportunity, and they really can use Proving Grounds all the way at the basic version bars, which is free to the general public. Proving Grounds Play is an opportunity for these organizations and individuals to take what they've learned, put it into a practice in a real world environment. From a corporation standpoint, where this really helps is the ability to orchestrate what I call collective exercises. So, security is a team sport, many people say, and we can have, everybody on our training team to the best of our ability, but oftentimes it boils down to how often has this team worked together in a stressful situation? What does your command and control look like within your security team? And a capability like Proving Ground is really the closest you could get to a real world scenario or real world environment to be able to put your security team to the test collectively
identify weak points. So weak points in training, weak points in staffing, and really coming out of exercises done in that proving grounds environment, have the ability to influence or adapt your internal training plan to ensure you're covering those gaps, to essentially do what we're all trying to do, right? Which is incrementally increase our security posture and lower the not only the possibility of an incident, but the impact of such an incident should it occur. Was that a good answer for you all? Thank you. Wonderful, thank you. Traduzindo um pouquinho o que ele falou, ele disse que o Proving Ground ele é a possibilidade da empresa colocar na prática, em mundo real, tudo aquilo que foi visto nos livros, né? Coisa que a gente não tem a possibilidade. E mais do que isso, trabalhar em equipe. Então, as empresas normalmente treinam seus funcionários, cada um estuda no seu tempo e busca as suas certificações, às vezes até com âmbito pessoal até, mas nunca foram colocados à prova para poder trabalhar no mundo real, no cenário real, em equipe, onde cada um tem sua função e responsabilidade. Então, o Proving Ground permite com que a empresa faça isso. E conversando ontem com o Adam, ele me confidencializou que existe uma outra versão do Proving Ground saindo do forno, que é exatamente a questão da equipe. Uma equipe vai fazer o hardening desse ambiente real e a outra equipe vai fazer o ataque desse mundo real. Então você vai conseguir avaliar o seu Red Team e o seu Blue Team, né? E o Purple também, a gente já vai ter a possibilidade de você ter todas as equipes. Eu só vou até contemporizar aqui o que o Adam falou. O Adam vem do meio militar, né? Hoje a gente vive efetivamente uma guerra, né? Então, a função do Proving Ground é você colocar como se fosse um exercício militar no mundo real do que está acontecendo, inclusive o conteúdo ali, o Adam falou, mais de 10 mil horas de trabalho, isso é muito importante. Não adianta você ficar esperando um incidente acontecer sem estar preparado minimamente com aquilo que pode vir, que pode acontecer, e você não está preparado para fazer isso. Muito bom. Adam, really appreciate your support here, man. It's really impressive your know how much you know about that, and your experience bringing us many things important here. Thank you. Adam, we are at least by the end of our podcast. Say your last words for everybody, and we are finishing here in our side. Well, thank you all for letting me grace your computer screens this morning or evening, once again, depending on where you are in the world. And we look forward to working with, in partnership with Strong Security to really help increase the security posture of individuals and organizations in Brazil and South America. With that, thank you all. Thank you, Adam, for your time. Thank you. Thank you, Adam. Thank you. Caio, seu tempo aí, suas considerações finais aí, sua mensagem para a galera. Legal. Adriano, minhas considerações finais vai muito direcionada aos gestores, né? Eu acho que nesses últimos 10 anos, eu acho que a grande maioria vai poder homologar isso. O negócio nunca olhou tanto para a segurança da informação. O negócio não precisou tanto de segurança da informação e cibersegurança. E com isso os gestores têm que estar prontos para levar para o negócio o quão estratégico é segurança, e com isso eles precisam do suporte, que a equipe deles, que o time deles estejam prontos para isso, né? Eles vão estar lá com o board das empresas, lutando pela importância de segurança, e eles precisam também ter uma equipe que vai dar suporte para tudo isso. Perfeito. Então essa é a mensagem que eu tenho a eles, e a gente está disponível para poder apoiá-los. Apoiar e trabalhar. Cota, obrigado pela sua presença aí. Foi um grande prazer tê-lo aqui conosco também. Suas considerações finais aí, o alô pra galera. Eu que agradeço o interesse, o trabalho, a experiência de vocês, compartilhando isso com a OFSEC e ajudando a desenvolver o mercado para a OFSEC, mas fundamentalmente levando conteúdo relevante e importante para os clientes, para aqueles que precisam efetivamente desse conteúdo no dia a dia. Eu gostaria de adicionar aqui que a questão do conteúdo e dos treinamentos, principalmente
a capacitação, não é capacitação mesmo, conhecimento para os profissionais, ele tem uma outra função muito importante que eu já citei aqui, né? De reter o talento. Então, fundamentalmente, as empresas estão atentas que a questão de segurança da informação, muitas vezes, talvez ela não traga receita, ela não traz receita para a empresa, mas ela evita que a empresa e maximiza até a lucratividade, o retorno no final das contas, né? A gente está vendo isso, não preciso nem citar muitos exemplos aqui que são públicos e muitos que não são. Muitas vezes as empresas só descobrem que sofreram um ataque meses depois, e esses prejuízos eles vão aparecer muito tempo depois. Então, essa capacitação se torna importante. E aqui uma questão fundamental, né? Se você não tiver a sua equipe capacitada ou ela efetivamente bem treinada, você vai eventualmente perder um profissional. Sim. E depois o custo de contratação desse profissional vai ser seguramente mais alto do que o investimento que você fez no conhecimento dele. Fora todo o retorno que um profissional bem treinado, capacitado, pode trazer para a organização. Entendo. Então, assim, a questão da capacitação ela não é só estrutural, de defesa, da estrutura da empresa, da perímetro, nada disso. Ela também passa pela retenção e um custo de contratação de um profissional novo. Que o mercado, de novo, vou repetir o número de dezembro do ano passado. Nós temos um leque aqui no Brasil de 400, tínhamos, né? Hoje 411 mil profissionais. Muito bom, Cota. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Nós estamos estourados no nosso horário. Gostaria de agradecer a audiência aí de vocês. E, como de costume, nos acompanhem nas nossas redes sociais, assim, no nosso canal aí do YouTube. A gente vai ter de forma frequente esses podcasts, né? O Be Strongcast é o nosso podcast. A gente deve aparecer aí na mídia quinzenalmente e, quiçá, semanalmente em breve. Obrigado a todos. Estamos à disposição dos nossos canais de atendimento. Um forte abraço a todos. Tenham um ótimo dia. Um abraço, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Tchau, logo, pessoal. Be Strongcast. O seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento. Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure.